Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao culto nessa manhã. Convido a amada igreja a se pôr de pés nesse momento. Vamos iniciar com uma oração. Que assim os irmãos possam estar lembrando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos espiritualmente. Os irmãos possam estar lembrando em suas orações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa para Te louvar e Te adorar e agradecer o Teu santo e bendito nome. Pai, abençoa a cada um dos irmãos que aqui estão, abraça os passos daqueles que ainda virão, edifica em nossas vidas, abençoa assim os louvores que vão ser entoados, que possam chegar como aroma suave, Pai, diante de Tuas narinas. Abençoa também a escola bíblica dominical, que possamos ter um bom estudo, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, que ao final possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Abençoa também aqueles irmãos que ainda estão a caminho, que o Senhor possa apressar os passos, Pai, de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico Quero Subir. Subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração para entrar em Tua presença. Eu quero contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável. Pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável. A ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Amém? Convido a igreja a pôr-se de pés. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 112. Vencendo, vem Jesus. 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis,
breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, que as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133. A excelência da união fraternal. Salmos 133, do versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra em nossas vidas. Vamos cantar. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico, Teus Olhos. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas em meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além.
do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas em meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Sim, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Amém. Nesse momento vamos ouvir a mensagem através do pastor da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada, primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, versículos 26 a 29, assim diz as Escrituras. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa manhã através do teu servo, para a glória e honra do teu nome. Pedimos a tua graça sobre aqueles que não vieram, motivo de enfermidades, e aqueles que estão enfraquecidos na fé, que o Senhor fortaleça para que todos estejam nos próximos cultos, segundo a tua vontade, para adorar o teu nome. Pedimos abençoa também Mário, com ele, consola a sua família, também o Lucas e a sua mãe, a sua irmã, e que o Senhor possa curá-la daquela enfermidade, seja maligna ou física ou emocional. Nós pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. Amados, o memorial do Senhor, ele nos lembra duas coisas importantes. Não são só essas duas coisas, mas nós vamos falar algo muito importante aqui. O memorial do Senhor nos lembra a responsabilidade nossa, algo que nós devemos fazer, aquilo que Deus deixa para nós, que nos diz as Sagradas Escrituras. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o memorial do Senhor. Nos lembra, primeiro, que devemos nos santificarmos diariamente. Devemos nos santificarmos diariamente.
o versículo 28 e 29, ele dá a ordem, tá? Lá em Levítico 11 e 45, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo, sou o vosso Deus. Ele diz a Israel o motivo, a causa da santificação. Então, a razão para essa ordem é que o corpo de Cristo é santo. Então, aqui ele está dizendo, a ceia nos lembra, que o corpo de Cristo é santo. E quando os crentes não julgam a santidade da celebração da ceia do Senhor correto, tratam com indiferença o próprio Cristo. Então, nós precisamos fazer análise da santidade da celebração da ceia do Senhor de modo correto. Por quê? Porque a ceia, nós está falando do corpo de Cristo, que é um corpo santo, ele é puro, ela nos lembra da santidade. Por isso que Moisés falava aos israelitas em Levítico 11, 45, a vida do cristão, ela é baseada na vida de Cristo. A vida de Cristo, o seu sofrimento e a sua morte, isso nos leva à santificação. Hebreus 10 e 29, o escritor de Hebreus, ele nos diz isso: a vida e morte de Cristo nos leva à santificação, porque Ele é santo. Então, esta delicadeza e sensibilidade de consciência, devemos cultivá-las dia a dia, cada momento da nossa vida. Não é no dia da ceia, muitos se enganam, pensam que é só no dia da ceia, mas não é. A Bíblia está falando de santidade, e a santidade do crente não é no dia da ceia, somente nesse dia. É cada dia que ele vive, é cada dia da sua vida, é diariamente a santidade de vida. Nós devemos estar prestando bem atenção nisso. Então, sendo o corpo de Cristo santo, nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo. Então, ele nos diz, lá em Levítico 11 e 45, vamos olhar para Levítico 11 e 45, olha o que Moisés diz ao povo de Israel aqui, versículo 45: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, por que nós devemos ser santo? Porque Deus é santo. Nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo, e como parte desse corpo espiritual dele, nós devemos viver em santidade de vida. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 7 e 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então veja que a santificação, ela é algo muito importante para nós, para o crente viver. A nossa vida não é de qualquer maneira, de qualquer modo. Então o memorial do Senhor, ele nos faz lembrar que Deus está nos ensinando a vivermos de modo autêntico. Deus diz que nós devemos viver de uma maneira em que Ele seja visto, que Ele seja reconhecido em nossas vidas. Ele prescreve a vida que o seu povo deve viver. Assim como o médico prescreve um remédio para nós tomarmos para combater a enfermidade, Deus prescreve também como nós devemos viver, a exigência dele. Ele diz, porque Ele é santo. Por que nós devemos viver assim? Porque o nosso Deus é um Deus santo. E hoje estão ensinando que Deus não é mais santo. Cada um está vivendo a seu modo, a sua maneira que quer, você que decide, tudo é relativo. Ou seja, depende do que você pensa, se é ou não é permitido ou não você usar. Então, por ser Deus santo, Ele é o nosso Deus. Nós somos chamados a viver diferentemente dos ímpios. Isso quer dizer separação total da influência do pecado. Então nós temos esse dever de ter essa separação total do pecado. Por quê? Da vida pecaminosa, porque nós vivemos aqui, somos influenciados a viver tal vida, a imitar a vida dos ímpios, a imitar a vida dos ímpios. 25 de dezembro, quantas pessoas passaram a noite bebendo e terminaram o dia bebendo? Quiseram saber de Cristo? Não. Quantos crentes passaram a noite comendo e não vieram também para o culto, como hoje também não vieram?
e vão continuar no mesmo descompromisso com Deus, descompromissado. Eles vão continuar assim com Deus, não mudou nada. Vidas erradas vão continuar, né? Ontem eu conversava com uma pessoa e disse assim: quando que você vai voltar para Jesus? Não, eu tenho Jesus no meu coração, com a vida toda errada, longe dele, não quero nem saber dele. Aí você, né, as pessoas querem, diz que prestar homenagem ao aniversariante, que o aniversariante do 25 de dezembro não tem nada a ver com Jesus, mas não querem saber o que Cristo diz. E nós temos esse conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós devemos ser santos em comportamento como expressão externa da necessidade maior, isto é, de termos uma vida limpa, pois só assim os outros poderão ver Deus em nós. Irmãos, a santidade nossa, ela é vista através das outras pessoas, não é isso? Através do nosso comportamento, é o que sai de dentro para fora. Lembre-se bem, o seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento, que as pessoas vão olhar e nos ver, que Deus também está vendo, é aquilo que está lá dentro, é o desejo seu, isso expressa. Se não for aqui, mas lá fora você vai deixar expressar, né? Eu tenho encontrado crentes, né? Irmãos, lá no culto não vai não, mas encontra lá fora com a calça toda rasgada, parece um mendigo, roupa toda rasgada, ainda paga caro por uma calça daquela, e nem às vezes contribuir com a obra do Senhor ele contribui. Aquilo está expressando quem é você. Você está seguindo o ritmo que o mundo está seguindo, de qualquer jeito, não é isso? De qualquer jeito eu vou viver, de qualquer modo eu vivo, sem nenhum problema. Somos o santuário de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 18. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, 18, Paulo diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos o santuário de Deus, somos o templo de Deus, a casa espiritual onde Deus habita. Por isso que Ele quer essa casa limpa, né? Você já foi em alguma casa, você chegou lá, olhou e viu que era uma casa suja e imunda, depois você diz para outro assim: fulana, eu fui na casa do seu fulano, da dona fulana, mas que casa suja, imunda, aquela mulher, né, não limpam a casa suja, fede a sujo, né, as coisas todas sujas. Você já viu isso alguma vez na sua vida, né? Depois você vai contar, você não concordou, né? Irmãos, é assim que o mundo olha. Paulo está dizendo: vocês são a casa espiritual onde Deus habita, e o ímpio vai olhar e vai dizer assim: olha aquela casa toda suja, toda imunda. É aí que Deus habita? Essa casa imunda é devido à vida que o crente está levando, porque quem habita nela é alguém muito especial, que é Deus. Isso porque você mesma diz, ou você mesmo diz, não é isso? Que você é um crente em Jesus e que precisa viver uma vida conforme a Bíblia nos diz. Somos o templo de Deus, essa casa espiritual individualmente, na qual o Espírito Santo, ele habita. O Espírito Santo habita na vida de cada crente. Agora, se a ação dele vai ser vista, aí é outra coisa totalmente, né, diferente. Paulo, ele nos diz que ao associarmos com os ímpios, ele nos diz algo muito importante assim, ó. Paulo nos diz que associarmos aos ímpios não é somente irracional, mas uma desobediência à ordem de Deus de nós não nos juntarmos com os ímpios. Então é algo irracional. Irracional é aquilo que não se raciocina, que não é analisado, que não se pensa daquilo que vai fazer. Não se leva em conta o Deus que nós servimos. Nós estudamos com qual finalidade Salomão estava construindo aquele templo.
Então aqui Deus constrói esse templo, e Ele diz qual é a razão de você ter um relacionamento com os ímpios, viver a mesma vida com eles, ter uma associação da vida deles, do que eles praticam. Nós não podemos ter isso. Nós somos separados dessa vida, e como separados, porque fomos separados por Deus para Ele, temos uma comunhão ou relacionamento de filhos com o Pai. Então há uma comunhão, há um relacionamento de filhos com o Pai. Como é que está o seu relacionamento como filho, como filha de Deus? É um relacionamento bom ou um relacionamento ruim? Será que alguém diz que você se parece com seu pai? Será? Quão bom é, né, que tem filhos? Eu conheço uma pessoa que o pai é meio avantajado, tem a barriga assim meio avantajada, né? Ele é meio gordo assim, né? Para não dizer, né, assim. Aí eu disse para o filho assim, tu se parece com seu pai. Ele olhou para mim assim, mas era em relação porque o pai é gordo, né? O pai era gordo. Ele não queria ser gordo igual o pai, que ele disse que estava muito feio. Ele dizia para o pai dele que tinha que emagrecer. Mas nós nos parecemos, o ideal é nos parecermos com Cristo, com o nosso Pai. A santidade, ela fala da separação de tudo o que corrompe tanto o corpo quanto a mente, que Paulo fala do espírito. A santidade, irmãos, ela nos separa de tudo o que corrompe tanto o corpo como o espírito. Tanto o corpo como o espírito. Deus quer que vivamos essa santidade. Então, o memorial do Senhor nos lembra que devemos nos santificarmos diariamente. Segundo, o memorial do Senhor nos lembra que devemos anunciar a morte de Cristo até a sua volta. O tempo da volta. Vamos olhar para Marcos, capítulo 13. Lá conversar com Marcos, capítulo 13, versículo 32, e assim diz a palavra de Deus: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, agora o Filho, igual uma vez mais com o Pai, ele pode saber a hora, mas na sua carne, quando ele considerou a igualdade com Deus, absoluta, não como coisa a ser usurpada, ou seja, ele não sabia. O que é isso, pastor? Quando Cristo estava aqui na terra, que ele disse, era igual ao Pai, mas ele não usurpava ser igual, porque ele estava no estado de humilhação, ali ele não estava sabendo. Mas quando ele completa tudo isso, ele vai ao Pai, ele como Deus, na condição dele de Deus, sim, ele sabia a hora, mas na condição de filho, não. Então, ele disse que essa hora não é dada ao nosso conhecimento, foi vetada a nós. Ele disse que também esse dia é incerto para nós. Mateus 25 e 31, vamos olhar para Mateus, capítulo 25, versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, esse dia é incerto. Então, alguns sinais foram dados para qualquer pessoa que olhe para ele, que olhe para Jesus, virá que ele está para voltar, ele voltará em qualquer tempo. Ele deu sinais para que a igreja observasse, que nós observássemos. Irmão, se você olhar para o mundo todo, você vai ver que as coisas estão se cumprindo, não é? As coisas vão se concluindo. Olha para o nosso Brasil como é que está. Se você olhar para trás, não vou falar só dos crentes não, mas no modo geral das pessoas, o que era ético e moral daquela época, olha para hoje, como é que está? Não tem mais. No geral, parece que está caindo tudo. O que era certo, agora é errado. O que era errado agora é certo. O homem da iniquidade, o espírito da iniquidade está o que? Agindo. Que os princípios de Deus são deixados de lado. Isto pode
a Bíblia nos diz, acontecerá um tempo de... Isso vai ser acompanhado com o tempo de frieza espiritual, sensualidade e impiedade. Esses sinais que a Bíblia está mostrando, algo que vai acontecer, vem com a frieza espiritual, a sensualidade. A frieza espiritual, não precisa nem dizer, né, irmãos? Que tem de crente frio, não é mais, não pode dizer mais, não, é crente geladeira, porque as geladeiras de hoje não estão mais, se você encosta nela, elas não estão mais frias não, filho. A geladeira lá de casa, se você encostar assim nela, ela é quente, sabe? Então já não é mais crente geladeira, é crente gelo mesmo, está frio. Não, e essa frieza quer dizer, é a perda de amor pela causa de Deus. Você perdeu, deixou. Davi disse, uma das coisas tristes é quando o crente perde a alegria da salvação. Ele disse, não retire de mim o teu espírito, dá-me a alegria da tua salvação. E quando se perde a alegria da salvação, é perder, é a perca do envolvimento todo com o trabalho de Deus, o desejo de se envolver na obra do Senhor. Mas o Pedro, ele vai dizer por que esse tempo custa. Uma outra coisa aqui, a sensualidade e a impiedade têm crescido, né? A sensualidade, irmãos, hoje está terrível, né? A sensualidade, o que é a sensualidade? A sensualidade é tudo aquilo que chama atenção para o seu corpo, para si. A impiedade tem crescido. E porque eu estava lá no mercado perto de casa e o camarada estava dizendo que Jesus não veio porque ele estava com medo de voltar de novo aqui nesse mundo. Porque ele veio a primeira vez, pegaram ele, cacetaram ele, fizeram tudo um bocado de coisa com ele. Porque se ele não tivesse com medo, ele já tinha voltado, mas ele ainda não está com muita coragem de voltar não. Mas o Pedro dá a razão e ele vai dizer por quê. Vamos olhar rapidamente para a segunda epístola de Pedro. Vamos olhar a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos olhar a primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que a Bíblia nos diz em relação a isso, de Cristo está custando voltar. Capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, ó: não pagando mal por mal. É isso mesmo? É segunda de Pedro, né? Eu estou lendo a primeira. É segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aí ele diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, sendo que todos cheguem ao arrependimento. Veja ainda, capítulo 2, versículo 8 e 9. Segunda de Pedro 2, 8 e 9. Pedro diz assim, olha só: porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Então veja bem, duas coisas. O Pedro diz que ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, e segundo é que ele vai trazer o quê? Justiça. Então quando ele vier, a sua vingança é rápida. Quando ele vier, a vingança dele é rápida. E também, quando ele voltar, a verdadeira fé será comparativamente rara. O período anterior à sua volta será marcado por perseguição, apostasia e descrença. Ele fez essa pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A fé vai ser tão rara como nos dias de Noé. E hoje muitas pessoas já não estão mais confiando em Deus, e muitos crentes já não querem mais saber de seguir a Cristo fielmente, acreditar e confiar na palavra de Deus. Então, o tempo da volta é incerto, mas é uma ordem especial de Cristo anunciarmos o quê? A sua morte. Porque o tempo é incerto, nós devemos anunciar a morte dele. Em Mateus 28, 18 a 20, é uma ordem especial de Cristo para a evangelização. Foi-me dado todo poder no céu e na terra, portanto, ide, não é isso? Ide. Ele dá essa ordem. Temos a autoridade soberana de Cristo, Senhor sobre todas as coisas, no céu e na terra. Então ele é o Senhor de tudo. E ali chama os discípulos e dá uma ordem. Veja que ele não pediu
um favor, mas ele deu uma ordem. Os discípulos foram enviados a fazer discípulos de todas as nações. Então o evangelho vai por todos os lugares do mundo onde houver pessoas. Porque foi para essas pessoas que Cristo veio morrer. Pessoas pecadoras que precisam de Jesus Cristo para ser salvos. E Jesus está às portas. E se Jesus viesse hoje? Você subiria ou ficaria? Você ficaria sentado nesse banco? Ou você subiria com ele? Então, o grande alvo do comissionamento dos discípulos está consumado por intermédio da autoridade ilimitada de Jesus. O grande alvo do chamado dos discípulos, que Deus os chamou, está consumado pela autoridade de Cristo, ilimitada. E Ele deu essa autoridade aos discípulos, Ele autorizou. Quando Ele autoriza os discípulos, estava também dizendo que a igreja hoje também está autorizada. Nós estamos autorizados a pregar o Evangelho. Isso aqui faz parte de mordomia. Mordomia. Agora, como é que se vai pregar o Evangelho? Como é que se vai pregar o Evangelho? A passagem parece que lá para o Manaquiri está R$50 na lancha, não é isso? R$50. 50 para ir, 50 para voltar, só para a passagem. Agora você já pensou se nós fôssemos chegar lá na beirada ali, só ali na escadaria, e pedir para aqueles donos da lancha que vai lá para o Manaquiri: ei, me dá uma passagem, porque eu tenho que pregar o Evangelho lá no... Vou lá para a congregação na Andiroba pregar o Evangelho lá. Será que o homem daria a passagem? Ele mandaria te andar no barco dele de graça? E quando chegasse lá para comer? Então, isso aqui mostra a responsabilidade nossa, comprometimento. Então, o memorial do Senhor, Ele nos lembra. Ele nos lembra que nós temos que tomar de conta e cuidar daquilo que o Senhor nos deixou. Nós somos mordomos de Deus, para cuidar daquilo que Ele nos entregou. E quantos crentes também deixam até de entregar o que é do Senhor? Como é que vai se fazer evangelização? Como é que se vai pregar o Evangelho? Paulo disse: como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não há quem envie? Então eles precisam pregar, alguém vai enviá-los. E lembre-se que você, como crente, tem que contribuir financeiramente também com a obra do Senhor. A abrangência do Evangelho está lá em Mateus 24:14, e é em todo o mundo. Então a missão de levar o Evangelho aos gentios é vista. Quando ele diz, manda, que ele vai dizer que outros virão, fora e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja o que ele diz rapidamente aqui, Mateus 24:14, vamos olhar rapidamente para Mateus 24:14, assim diz as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, capítulo 24, e o versículo 14, e assim diz as Sagradas Escrituras: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então ele diz que o Evangelho é pregado para todo mundo. Agora veja Mateus 21:43, vamos olhar para Mateus 21:43, o que nos diz aqui as Sagradas Escrituras, e ele fala assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. Aqui ele estava falando da evangelização aos gentios, que eles seriam anunciado, a eles seria anunciado o Evangelho. Então haverá um tempo curto ou longo antes do fim, durante o qual as boas novas serão espalhadas por todas as nações, e é somente por meio do Evangelho que as pessoas vão ouvi-lo. É somente através do Evangelho que as pessoas elas poderão ser cidadãs dos céus, cidadãs do reino celestial, e com a convicção de que fazemos parte do reino de Cristo, como mordomos dele, como bons mordomos, devemos viver comprometido com a ordem dele, ordem de proclamarmos as boas novas da salvação a quem? Aos perdidos. Como mordomos de Cristo, devemos fazer isso, seguir o que ele manda, se não deixamos de ser bons mordomos, de observar o memorial do Senhor. Concluindo, irmãos,
A santificação é uma exigência de Deus para todos os que fazem parte do seu reino eterno, pois sem santificação não podemos pregar o evangelho aos perdidos, como prova de vivermos separados da influência do pecado. Se não houver santificação e viver da mesma maneira que o ímpio vive, não há como se pregar o evangelho como prova de transformação de vida daquilo que Deus faz a nós. Isso não mostra que Deus é o nosso Deus e o nosso Senhor. Por isso a santificação, ela mostra que Deus é o nosso Deus e que Ele também é o nosso Senhor. A santificação é essencial para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. A santificação é essencial, como mordomos de Cristo, que nós estamos vivendo aqui, vivendo para Ele e por Ele, e fazendo o serviço dEle. É mordomia. Então, as boas novas exigem uma vida diferente, vida segundo a vontade divina, que mostra tudo o que Deus fez em nós. E essa vida que nós vivemos, vida de crente, exige de nós uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, só assim nós podemos, em condição exemplar, testemunhar a morte de Cristo em favor do pecador até que Ele volte. Até que Ele volte, a nossa vida será assim, para que o pecador veja Cristo em nós e nós em Cristo, testemunhando a vida de Cristo, que Ele quer transformar o pecador para que ele tenha vida eterna. Amém. Nós vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela foi lida, transmitida, o resultado vem de Ti. Pedimos a Tua graça, que o Senhor abra o entendimento de todos aqueles que ainda hão de ouvir a Tua palavra, e aqueles que ouviram, possam aplicar em suas vidas, que possamos, ó Deus, ó Pai, tirar dela o nosso alimento, e para a edificação do nosso corpo espiritual, da nossa vida, para, ó Deus, vivermos de maneira que o mundo veja o Senhor em nós, e nós em Ti, essa comunhão de pai com o filho, para que o mundo saiba que somos Teu povo, Teus filhos. Nós pedimos, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.